Vocês estão ouvindo? Agora sim, professor. Gente, boa tarde. A gente vai continuar, né, falando de tumores, o Júnior falou de benignos, agora a gente vai falar de malignos, tá? Tumores ósseos malignos, né? O Júnior chegou a comentar com vocês o estagiamento de Nequim, é de 1980. Isso aqui vocês têm que gravar, porque existe o grau histológico, que a gente vai representar sempre como G. Então, ó, preste atenção aqui, tá? Porque isso vai ser importante, ó. É uma classificação de 1980, mas ela é importante para vocês, porque ela é aquela história, é uma classificação clássica, usada. Então, assim, ó, o grau histológico é G, a localização anatômica é T, e presença ou ausência de metais é M. Tá bom? Então, a gente vai ver, ó, o grau, né, histológico do tumor. Baixo grau de malignidade é G1. Alto grau de malignidade é G2. Tá? Localização anatómica. Localização anatómica é T. Se ela estiver dentro do compartimento, é T1, por exemplo, um tumor ósseo. Se ele se localiza somente naquele segmento do osso, é T1. Se ele sai do compartimento, a gente vai ver alguns exemplos, é chamado T2. Tá? Existem várias barreiras naturais, que a gente até viu um pouquinho, a osteomielite, isso aqui, ó, a cortical do osso é uma barreira, né? O periósteo do osso também, fáscia muscular, a placa de crescimento, ó, lembra que a gente viu na osteomielite? Aquela barreira que fica impedindo que a bactéria saia da metáfise e atinja a epífise, a articulação, né? Então, a placa de crescimento é importante, a cartilagem do osso também vai ser importante, o septo intermuscular, né, um tecido fibroso, vai ser importante. Então, todas essas barreiras naturais vão ser importantes porque impedem a disseminação do tumor. Tá bom? E metástase, né? Ele é M0, ele não tem metástase. E ele é M1 quando tem metástase. Tá bom? Então, por exemplo, ó, o grau, ó, G1, baixo grau, G2, alto grau. Tá? Compartimento. T1, intracompartimental, T2, extracompartimental. E metástase, M0, não tem metástase, M1 tem metástase. Isso aqui a gente não cobra vocês, o estágio do tumor. Isso é mais da cadeira de onco, né? A gente não vai cobrar o estágio, mas assim, evidentemente, um tumor de estágio 1A é melhor, né? Um tumor que tem uma evolução muito melhor do que um tumor, por exemplo, 3B, né? Que já tem metástase, saúde do compartimento, tem alto grau de malignidade, né? Também, normalmente, né? Tá? Então, assim, isso aqui, ó, tem que ficar na cabeça de vocês, ó. Grau de malignidade, G1, baixo grau, G2, alto grau. Compartimento, T1, ele está intracompartimental e T2 é extracompartimental, lembrar das barreiras naturais. E metástase, M0 não tem metástase e M1 tem metástase. Tá? E é um tumor da criança, a gente chegou a comentar, por exemplo, diagnóstico diferencial de osteomielite hematogênica aguda. Esse tumor aqui pode cursar com febre, leucocitose com desvio para a esquerda. Então, o diagnóstico diferencial com osteomielite hematogênica aguda, ó, tumor de Ewing. Esse tumor, ele é um tumor, ó, que atinge crianças, mas ele é muito maligno.
Ele se origina de células indiferenciadas do tecido hematopoético. A gente vai ver. E ele pega a criança bem nova, de 5 anos até 15 anos. Ele tem essa predisposição. E ele é diafisário, um dos poucos tumores diafisários. Quase todos os tumores são metafisários. Esse aqui é um tumor diafisário. Aqui, por exemplo, ó, esse tumor aqui, ó, pegando o fêmur, ó, você vê que ele tem áreas de lise e áreas de blásticas, né? Quer dizer, tem áreas de hipotransparência e áreas de hipertransparência. Hipotransparência é a área mais branca, ó. Hipotransparência, igual a gente falou em osteomielite. E hipertransparência são áreas pretas, ó. Você vê que ele está crescendo, ele destruiu a cortical, ó. Ele está invadindo partes moles. Se o radiologista pega essa imagem aqui para descrever, ó, esse fêmur, ele vai descrever assim, ó, uma lesão diafisária extensa, destruindo o cortical do osso, invadindo partes moles, com áreas de hipobranca, né? Hipotransparência, outras áreas de hipertransparência, aqui, ó, por exemplo, um preto aqui, ó, um preto aqui, ó, né? Aqui, ó, você vê que o periósteo aqui está sendo elevado, ó, a elevação periosteal, ó. Lembrar que o periósteo da criança ele é muito espesso, né? Ele está sendo elevado aqui, destruído, né? Aqui tem, olha como é que é uma criança, ó. Aqui tem uma cartilagem de crescimento, ó, distal do fêmur. Então, ó, qual que é a região mais acometida? O fêmur, quais são os ossos mais acometidos? Fêmur e fíbula. Tumor de Ewing é preferencial em fêmur e fíbula. Aqui no fêmur. Um AP, né, um AP do fêmur. E aqui um perfil do fêmur. Aqui uma fíbula, ó. Isso aqui é um Ewing também, ó, uma fíbula. Atingida pelo tumor, ó. Áreas de hipertransparência, misturada com áreas de área branca, né? Hipotransparência, tá? Na diástase da fíbula. Isso aqui é fíbula, aqui é tíbia. A tíbia está normal. A fíbula está comprometida aqui pelo tumor. Parece, tem uma clínica parecida com a osteomielite, destruição, né? Só que a osteomielite ela é mais metafisária, é mais aqui, ó, na metáfise dos ossos. Com osteomielite aguda, dor, edema, calor, rubor, impotência funcional, febre, um tumor também que cursa com febre. No início a gente confunde mesmo com osteomielite, tá? E assim, na radiologia, aquelas lesões, ó, por exemplo, isso aqui, ó, se você pegar essa imagem aqui, ó, é uma imagem do Ewing, no fêmur. É uma criança, ó, cartilagem de crescimento, o trocante é maior aqui com uma cartilagem, ó. Região diafisária, ó, um tumor que é uma lesão diafisária extensa, destruindo o cortical, igual eu falei, ó, invadindo partes moles, elevando o periósteo, que é o periósteo aqui, ó, sendo elevado, com áreas de hipotransparência, que é branca, mais áreas de hipertransparência aqui, ó. Ó, são áreas pretas, ó. Aqui, por exemplo. Aqui, ó. Né? Pode ser ruído de traça, que parece o ruído por traça, tá? Casca de cebola. A casca de cebola é quando uma camada vai fazendo a posição, são camadas superpostas. Eles chamam isso aqui de casca de cebola. Aqui, por exemplo, ó, fez uma camada aqui, ó. Se eu fizer outra camada aqui em cima, numa reação,
Eu vou superpor essa camada aqui. Então, essas camadas superpostas, eles chamam de caixa de cebola. Lesão axolítica, né? Lesão, né, que destrói aqui, ó. O axolítico é isso aqui, ó. De destruição, né? Triângulo de Códima é uma elevação do periósteo, que em outra foto está característica, vai ser melhor para você identificar. É assim, o periósteo, isso aqui é um periósteo, ó, que está elevado. Mas, às vezes, no iniciozinho, ele forma um triângulo que eu vou mostrar a vocês. Eles chamam de triângulo de Codman. Todas essas características aqui são de uma grande reação, né, local, né, normalmente causadas por um tumor maligno. Igual esse aqui, ó, no fêmur, na diástase do fêmur. No caso aqui, seria um tumor de Ewing. É um tumor, esse aqui cai na prova. Ele se faz... Professor, Oi, fala. desculpa. Naquela imagem do fêmur que você mostrou, também tem esse aspecto em casca de cebola? Qual? Esse anterior? Esse aqui? Esse aqui não. Isso. Esse aqui Ah, tá. não. Esse aqui não dá para você perceber. A casca de cebola, ele vai fazendo, por exemplo, aqui ele fez, descolou um pouco o periósteo e fez uma imagem aqui igual uma camada, né? Aqui, ó. Aham. Se tivesse continuado a reação, feito uma outra camada aqui em cima, superpondo essa aqui, eles chamam já de casca de cebola. É muito comum em tumor maligno mesmo, porque ele reage, ele vai crescendo rapidamente, o osso vai reagindo das mais diversas formas, sabe? É mais comum em tumor maligno, Beleza, obrigada. tá? Essa daqui, por Professor, exemplo, ó, a gente não falou com vocês, mas aqui, ó, você vê que tem umas traves aqui, tá? Vocês estão percebendo umas traves aqui, ó? Ó. eu estava Tal, achando que isso que era o casca em cebola, por isso que eu tal. perguntei, porque no Isso outro aqui parece um pouco. isso aqui é outro tipo de imagem que alguns radiologistas chamam de raios do sol. Raios do sol. Você vê que essa trave branca aqui, ó, ela está perpendicular ao osso. Essa aqui, ó, ela está perpendicular ao osso. Essas traves aqui perpendicular ao osso, aqui, ó, essa parte do osso aqui, ó, alguns radiologistas chamam de raios de sol. Aqui roeu o osso, né? O cortical foi destruído aqui. Isso aqui você pode considerar como ruído de traça. Cortical destruído aqui. Agora, aqui embaixo, ó, esse branquinho aqui está quase que perpendicular ao osso. Aqui você considera um raio de sol, perpendicular ao osso. Aqui tem uma camadinha de uma caixa de cebola, mas não é característico, porque tem que ter duas ou mais camadas. Só tem uma, ó. Uma camada que descolou aqui. São características de tumores malignos. O Will, a criança ela faz uma quimio pré-operatória, diminui o tamanho do tumor, diminui bem o tamanho do tumor, resseca o tumor, e depois no pós-operatório faz quimio e rádio, normalmente. Tá? É claro que existe relato de amputação, principalmente diagnóstico tardio, né? Eu acho que, né, vocês já ouviram tanto falar em tumor durante o curso de vocês. Vocês sabem que acho que o grande segredo do tumor, né, seja bem maligno, né, principalmente maligno, que pode causar morte, amputação, é o diagnóstico precoce, né? Tá? Aqui o que a criança tinha aqui, ó? Ela tinha o Ewing na fíbula, ó, a fíbula aqui, ó. O que foi a opção cirúrgica aqui no caso? É claro que essa criança fez químio pré e químio e rádio pós. Normalmente é assim. Mas ele ressecou a fíbula, ó. Você vê nessa imagem aqui pós-operatório, ó, que não tem a fíbula. A fíbula foi ressecada devido a um tumor de Ewing. Ó, a criança de uns 13 anos, né, mais ou menos, ressecou toda a fíbula. Ó a cicatriz cirúrgica. Um bom resultado no pós-operatório, né?
Tá bom? Ó, então, ele é sensível, lembrar que o íon é sensível à quimioterapia e à radioterapia. Que nem todos os tumores malignos são sensíveis à quimioterapia e radioterapia, nem todos. A gente, quando, por exemplo, ele vai fazer uma radioterapia. Na radioterapia, evidentemente, tem que se proteger a cartilagem de crescimento, né? Por exemplo, de todas as partes envolvidas. No caso aqui, a tíbia normal, a pessoa vai fazer uma rádio, tem que proteger essa cartilagem de crescimento aqui, ó. Normalmente, eles protegem com chumbo, né? Igual em cirurgia, se vocês entrarem em cirurgia ortopédica, quando vai usar um aparelho de radiografia, né? Normalmente a gente entra com capote de chumbo, tá? Vocês fiquem à vontade, quando vocês não tiverem aula, se um grupinho quiser ir ao centro cirúrgico, também a gente está sempre no hospital lá operando, vocês podem ir. Então, olha, a rádio tem que se proteger da cartilagem de crescimento. Evidentemente, se a gente não proteger, eu vou ter alteração de crescimento, né? Olha, o íon aqui, ó, na fíbula, ó, você olha a imagem, a gente percebe aqui, ó, a P, ó, da perna, dos ossos da perna, perfil, a fíbula foi comprometida, ó. A gente vê que é um tumor muito agressivo, né, pela imagem, ó. É uma lesão que pegou toda a diástase da fíbula, ó. Roeu a fíbula aqui, ó, destruiu a fíbula. Tipo roído de traça mesmo. Aqui, você vê que ele cresceu tanto, ó, que ele invadiu partes moles, né? Tem imagens de lise e imagens de produção de osso, tudo misturado. Então, aparece como imagens de hipotransparência, que seria branca, né? Uma imagem de produção de osso, mas é um osso sem vascularização, um osso tipo osso morto. Uma imagem lise, que a gente chama de imagem de hipertransparência, que seria imagem preta, de destruição. Então, tudo se mistura, né? Aqui, após o tratamento, o que ele fez aqui? Ele fez químio e fez rádio. Ele fez um tratamento e teve uma recidiva da lesão. Ó. Ele não fez a cirurgia. Ele fez químio e rádio, e teve aqui a recidiva da lesão. Evidentemente, é um paciente em acompanhamento, né? Diagnóstico diferencial, que isso aqui sempre pergunta assim em prova, qual o principal diagnóstico diferencial? Osteomielite hematogênica aguda. E outros tumores malignos, né? O osteosarcoma, que é mais comum em metáfise, e outros tumores que a gente vai ver um pouco. O osteosarcoma é o sarcoma primário do osso mais comum. Se a gente considerar tumor maligno, primário, né? Não secundário, né? Metástase, o osso é sede de metástase. O primário, o osteosarcoma é o mais comum. Mentes malignos, tá? Aqui, ó, tem várias formas de osteosarcoma. Clássico, digamos, o mais comum, desenvolve-se no interior do osso. Justa cortical, junto à cortical do osso, junto ao periósteo do osso, né? Endosteal, se origina do endósteo do osso, que é aquela parte do canal medular, né? Baixo grau de malignidade como característica. Secundária é radiação, né? Eles são muito mais malignos. Secundária à radiação é aquele tratamento que se faz, por exemplo, o paciente fez um tratamento com radioterapia por um tempo. Aí, depois de um tempo, ele desenvolve um tumor, né? Por exemplo, osteosarcoma secundário à radiação, né? Normalmente, eles são altamente malignos. Doença de Paget. Doença de Paget é uma doença osteometabólica em que o paciente ele tem o osso ele fica pétreo, digamos assim. Ele tem uma mineralização do osso grande, fica tipo osso pétreo.
tá? Ó, o osteosarcoma na coxa, ó, um paciente com osteosarcoma de coxa, importante, né? Não, o paciente, quando chega, olha só, imagine o paciente entrando no consultório no tumor nesse estágio, olha o tamanho, olha o volume da coxa do paciente. O osteosarcoma, ele acomete adolescentes e adultos jovens. Normalmente, ele se localiza no joelho. Por exemplo, Ewing, ele preferencialmente é o tumor da criança, de ácido da criança, que se localiza principalmente em fêmur e fíbula. O osteosarcoma, ele se localiza principalmente no joelho. Na metástase, normalmente é metástase distal do fêmur e metástase proximal da tíbia. Raramente tem fratura patológica. Por exemplo, o Júnior falou com vocês do encondroma, dos tumores benignos. O encondroma é um tumor benigno e quase sempre o diagnóstico é feito com fratura patológica. Encondroma, aquele tumor que insufla o canal ali, enfraquece o osso e fratura. O osteosarcoma, normalmente, ele não, mesmo aqui, ó, nesse estágio aqui, ó, é um estágio avançado, ele não faz fratura patológica. E o engraçado é que esse paciente chega com uma história, quase sempre também. Eu estou com muita dor, eu estou com a minha coxa inchada e tive um trauma. Ele quer relacionar, quase sempre, né? Ele quer relacionar esse edema da coxa, no caso aqui desse paciente, a um trauma, que na verdade não tem nada a ver com tumor, né? Tá? Olha só o joelho, ó, destruído, ó. Imagina um paciente, ó, você vê que é um paciente emagrecido, e chegar num estágio desse no consultório, né? E se faz o diagnóstico de um osteosarcoma, é muito mais difícil tratar, porque é um tumor que já está avançado, né? Aqui, ó, o diagnóstico diferencial é osteomielite também, é um diagnóstico diferencial. O tumor faz muita reação, calor, edema, rubor, impotência funcional. Então, se faz muito diagnóstico osteomielite, diagnóstico diferencial, né? Calo ósseo, né? Uma fratura, evidentemente é difícil, mas tem que se pensar com o diagnóstico diferencial calo ósseo. E miosite ossificante. Miosite ossificante, às vezes, né, o músculo se ossifica próximo ao osso e a gente confunde, né? Um diagnóstico, às vezes, um tumor ósseo, na verdade, não é um tumor ósseo, é uma miosite ossificante. Tá bom? Tem como chegar aqui, ó, do lado um pouquinho, aqui, ó? Não, né? Só um pouquinho, gente. Aqui, ó, a gente estava falando de imagens de tumores malignos, ó. Imagem, vou voltar aqui, peraí. Imagem raio do sol, ó. Isso aqui, ó, por exemplo, nesse caso aqui é um sarcoma na metástase distal do fêmur. O que aconteceu aqui, ó? Ele está crescendo aqui, ó, como umas traves de formação de osso aqui, ó, perpendicular ao osso. Ele não está paralelo ao osso igual uma casca de cebola, ele está perpendicular ao osso, igual raios de sol. Aqui, ó. Aí o radiologista descreve lá como imagem raios de sol. Aqui, por exemplo, ó, o triângulo de Cosmo. O que acontece? O tumor ele faz uma reação no periósteo. Às vezes a gente pega no início aqui o periósteo elevado, ó, e forma um triângulo aqui, ó. Isso aqui está bem característico, ó. Elevou o periósteo, ó. Triângulo de Cosmo, né? Ó, aqui, ó, sarcoma na metástase distal do fêmur, ó, imagem característica em raios de sol, ó. Principalmente aqui, né? Ó, raios de sol. Aqui um triângulo de Codman, ó. Tá?
Ele pode formar também casca de cebola. Olha o periósteo sendo elevado aqui, ó. É um adolescente, ó, cartilagem de crescimento, um osteosarcoma na metáfise proximal da tíbia. Lembrar que ele é muito comum no joelho, o osteosarcoma ele é muito comum no joelho. Olha a reação periosteal importante, ó. O adolescente ele tem um periósteo grosso, igual a criança. Está elevado o periósteo aqui, né? E vai calcificar essa camada aqui, ó. Formar tipo uma caixa de cebola aqui, né? Aqui, ó. Imagem branca, ó, de hipotransparência, ó. Né? Ó, crescimento ósseo. Aqui uma reação periosteal importante, né? Olha, o osteosarcoma, a gente falou de Ewing, que é aquele tumor de afisário da criança, de 5 a 15 anos, né? Ele é sensível à quimioterapia e à radioterapia. O osteosarcoma, ele é sensível à quimioterapia. No pré-operatório se faz quimioterapia para diminuir o tamanho, para a cirurgia, mas ele não é radiosensível. Não é radiosensível, tá? O ideal é ressecar o tumor, né? Às vezes, no estágio, chega que tem que se amputar o membro, por exemplo, esse paciente aqui, ó. Evidentemente, esse paciente, ó, com esse osteosarcoma na região do joelho, já avançado, ele vai ter que amputar esse membro. Claro que vai ter que amputar esse membro, né? Professor, para amputação, até qual o limite da lesão? Porque, assim, está localizado no joelho. Até onde acima da lesão que tem que ir? A margem de segurança, por exemplo, nos exames de imagem, raio-x, TC, ressonância, se delimita o tumor. Se consegue delimitar a área do tumor. A área de segurança é você pegar, por exemplo, 2, 3 dedos acima do tumor e amputar, né? Entenderam? Beleza. Evidentemente, existe a chance dele recidivar, né? Ou dele desenvolver uma metástase, mas, por exemplo, esse paciente aqui, ó, esse paciente aqui, ó, certamente ele foi amputado aqui, ó, em terço médio de coxa, certamente, após os exames. Mas, evidentemente, o limite você vai ver com os exames complementares. Aqui a radiografia Beleza. simples. Aqui, ó, uma metástase para o pulmão, ó. Ó, metástase pulmonar de um sarcoma distal do fêmur. Ó. Isso aqui, ó. Essa área blástica aqui no pulmão, ó, é uma metástase do sarcoma. Tá? Ele dissemina-se por via hematogênica, a maioria das metástases acomete os pulmões. Então, o sarcoma, quando acontece a metástase, normalmente é nos pulmões, tá? Existem as endopróteses, isso aqui é uma endoprótese, aqui são aquelas próteses não convencionais, né? Por exemplo, você ressecou um osteosarcoma do joelho, você pode usar uma endoprótese, ela é feita, na verdade, sob medida. São endopróteses caras, porque a prótese convencional é aquela, por exemplo, vocês já viram alguma foto, o paciente tem artrose do joelho, ele vai substituir a articulação do joelho para a prótese do joelho convencional, né? Porque tem uma artrose do joelho. Essa aqui, ó, é uma não convencional. É quando se resseca parte do fêmur, por exemplo, se resseca parte da tíbia, né? Querendo fazer uma área de segurança, se coloca essa endoprótese, tá? Então, vocês ouviram o Ewing, ouviram o osteosarcoma e agora o condrosarcoma. O osteosarcoma é um tumor produtor de osso maligno. O condrosarcoma é um tumor maligno que produz muita cartilagem, dá o nome, condrosarcoma. Tá? Ele pode ser primário ou secundário. Tá? Ele pode ser secundário, por exemplo, aqui. Ao osteocondroma. O Júnior falou com vocês, osteocondroma, um tumor benigno, né? Que acontece na região metafisária, osteocondroma, comum. Pode malignizar
para um condrosarcoma, porque o osteocondroma ele é de cartilagem. O condrosarcoma é de cartilagem. Ele pode ser primário ou secundário, tá? O osteosarcoma, que é o tumor, é o sarcoma primário mais comum, ele é mais assim, adolescente e adulto jovem. O condrosarcoma é em adultos com mais de 30 anos, normalmente. Por exemplo, o osteosarcoma, ele é mais no joelho, metástase do fêmur, metástase da tíbia. O condrosarcoma, ele acomete pelve também. E metástase dos ossos longos, de modo geral, fêmur, húmero, mas ele acomete pelve. Ele tem um crescimento lento e também pode produzir metástase, principalmente para os pulmões. Aqui no caso, aqui no úmero proximal, ó, na metástase proximal do úmero, ó, o condrosarcoma. Ele é de crescimento lento, diferente do osteosarcoma, cresce rápido. Então, o que eu estava falando, que ele pode ser secundário, por exemplo. Ele pode ser secundário ao encondroma ou osteocondroma, mas é muito difícil, né? O encondroma ou osteocondroma se malignizar, é difícil. Ele pode ser secundário à osteocondromatose múltipla ou exostose múltipla hereditária, tá? Aí tem uma chance um pouquinho maior, 10%. Então, osteocondromatose, são vários osteocondromas, né? Osteocondromatose múltipla. Tem uma chance um pouquinho maior de malignizar, 10%. E encondromatose múltipla, doença de Ollier, são vários encondromas. A chance aumenta de malignizar para 30%. Tá? Ele calcifica muito. Ó. Quando a gente pega uma radiografia, ó, por exemplo, aqui na metástase, a origem aqui ó, é metástase distal do fêmur. Aqui, ó. O que aconteceu? Ele tem um condrosarcoma na metástase distal do fêmur, que como ele tem um tumor de crescimento tão lento, que o que ele faz? Ele se calcifica. Essa imagem aqui que eles chamam, né, o radiologista chama de calcificações algodonosas, é como se fossem pedaços de algodão, ó, pedaço de algodão aqui, ó. É quase que patognomônico de condrosarcoma. Se você pega uma radiografia dessa aqui, ó, tem esse tipo de calcificação aqui, ó, quase certo o paciente ter um condrosarcoma. Por quê? Porque é um tumor de crescimento lento. Tá? Evidentemente, né, um tumor maligno dá muita lesão lítica, né? Você pega aqui, ó, você vê áreas pretas, né, de destruição de osso. No caso aqui, eu tenho áreas de hipertransparência, porque destruição, ó, e áreas de hipotransparência, porque são aquelas áreas brancas, né? Aqui, ó, hipertransparência. Tá bom? E aqui na tíbia também, ó. A parte proximal da tíbia, uma destruição importante. Tá? Isso aqui, ó. Isso aqui eu acho condromatose múltipla. É um paciente com áreas de vários osteocondromas aqui, ó. Tá? Tem chance de malignizar para condrosarcoma. Aqui, ó, na metástase proximal do fêmur, ó, o condrosarcoma, você vê que tem calcificações aqui. Aqui na pelve, lembrar que o condrosarcoma pode atingir a pelve, ó. Condrosarcoma, tá? E o tratamento? O condrosarcoma, ele não responde a quimio nem a rádio, ó. Ewing, ele responde bem a quimio, responde bem a radioterapia. O osteosarcoma responde bem a quimio
mas não responde à radioterapia. E o condrosarcoma, ele não responde nem à quimioterapia nem à radioterapia. Ainda bem que ele tem um crescimento lento. A ressecção tem que ser cirúrgica ampla, né? Aí tem que se pensar em enxerto, aquelas próteses não convencionais, é complicado. Mas a ressecção Professor, cirúrgica tem que ser ampla. Oi, pode falar. então, depois da cirurgia, não precisa fazer um tratamento adjuvante ao condrosarcoma? O problema é que ele não responde à quimio nem à rádio. É difícil para o Então, oncologista tem que só aguardar, então, se fazer aparece ou não. aquele esquema que quase sempre se faz, né? De pós-operatório, é difícil para o oncologista fazer. E até de pré-operatório, né? Qual a vantagem de uma quimio pré-operatória? Diminuir o tamanho do tumor, né? Para a cirurgia ser mais viável, não é isso? Então, o condrosarcoma tem essa Uhum. desvantagem. A única vantagem do condrosarcoma é o crescimento lento. Amputação, ó, muitos terminam em amputação, muitos terminam em desarticulação também. Desarticulação quando se tira a nível da própria articulação, né? Tá? Até por quanto tempo que tem que acompanhar o paciente? Ou Ó, é... o paciente de tumor maligno, na verdade, de tumor, por exemplo, quando o sarcoma, ele é acompanhado por 5, 10 anos. Tipo um tumor de mama também, 5, 10 anos. É um Aham, acompanhamento que eles normalmente fazem assim de rotina, que o oncologista faz de rotina, tá? beleza. Beleza, obrigada. Aqui, ó, é o tratamento, então, do condrosarcoma. É um tratamento basicamente cirúrgico. Não responde nem à quimio, nem à radioterapia. Mieloma múltiplo é uma patologia, na verdade, o mieloma múltiplo é uma patologia estudada em várias disciplinas, né? A gente vai ver um pouquinho da parte óssea do mieloma múltiplo. O mieloma múltiplo, ó, quando a gente fala em mieloma múltiplo, a gente pensa logo nisso aqui, né? Ó, essa imagem, né, que vocês têm certeza que vocês já viram, né? Essa imagem do crânio com as lesões líticas múltiplas, ó, são igual bolha de sabão, né? Várias lesões líticas múltiplas no crânio, a gente pensa em mieloma múltiplo, aquelas bolhas de sabão que eles chamam. Então, o mieloma múltiplo, evidentemente, como o próprio nome diz, são lesões ósseas múltiplas. Tem como característica de concurso, que eles perguntam muito concurso, ó, a proteína de Benz-Jones na urina e no sangue. Isso aqui faz parte do diagnóstico de mieloma múltiplo, né? Os pacientes, ó, tumor de Ewing é um paciente bem novinho, criança, né, de 5 a 15 anos. O osteosarcoma é um tumor do adolescente e do adulto jovem. O condrosarcoma é um paciente com mais de 30 anos. E o mieloma múltiplo são pacientes mais idosos, com mais de 50 anos. E qual que é a localização mais comum? Uma vocês já viram várias vezes, é no crânio, né? No crânio, ó. Ele pode acometer, ó, a coluna vertebral, ele pode acometer a pelve, ele pode acometer a pelve, ele pode acometer externo, costela, né? Crânio. Então, a gente, quando fala em mieloma múltiplo, a gente tem que pensar mais em esqueleto axial ou esqueleto apendicular? Esqueleto axial. Cabeça, tronco, né? A gente tem que pensar no esqueleto axial. Então, ó, é um tumor que se localiza em coluna vertebral, em pelve, costelas, externo, crânio. Aqui no fêmur, ó, é mais difícil no esqueleto apendicular, mas aqui está no fêmur. Se olhar bem esse fêmur aqui, ó, você vê que tem lesão aqui, ó, um pouquinho arredondada aqui, ó, lítica, ó, aqui, ó, no colo do fêmur, aqui, ó, aqui, a metástase do fêmur, né? Aqui na pelve também tem lesão, ó.
Aqui no crânio, cheio de lesão lítica, ó. Essa calota craniana aqui, ó, cheia de lesão lítica. Aqui na pelve, ó, tem lesão lítica aqui, ó. Tem lesão lítica aqui. Lesão lítica, lesão lítica. Às vezes a lesão lítica se confunde com lesão blástica, que é branca, ó. Lesão lítica. Aqui na saco ilíaco, ó. Lesão blástica. Tá? Olha o que aconteceu aqui, ó. Um úmero todo comprometido, ó. Fraturado. Olha a fratura. É evidente que esse paciente tem muita dor, né? Olha, o úmero todo comprometido por um mieloma múltiplo, ó. Inclusive fez uma fratura aqui, ó. Destruiu tanto, né? Lesões líticas, ó. Predominantemente lítica. Áreas de lesão um pouco branca aqui, ó. Ó, aqui, ó, branco aqui, ó. Branco aqui, blástica, né? Muita dor óssea, muita dor óssea. Quando atinge a coluna vertebral, lombalgia, ciatalgia. A gente falou um pouquinho para vocês de lombalgia, hernia discal, lembra? Espondilolistese, que é de escorregamento de uma vértebra. Mieloma múltiplo também é causa de lombalgia. O mieloma múltiplo destrói tanto que causa fraturas. Tá? O osteosarcoma dificilmente causa fratura patológica. O mieloma múltiplo normalmente causa fratura patológica. Diagnóstico diferencial, né? Você tem que fazer mielograma, eles fazem de rotina. A punção do externo ou da crista ilíaca, pegar um pedaço da medula e mandar para exame, da medula óssea, mandar para exame. Células plasmáticas atípicas, diagnóstico laboratorial, né? Células plasmáticas atípicas, aumento de células plasmáticas normais. Tudo vai fazer parte do diagnóstico diferencial, laboratorial. E essa imagem da calota craniana, que é característica do mieloma, né? Lesões múltiplas, lísia, múltiplas na calota craniana. Normalmente, né? Elas são arredondadas e bem definidas assim, né? Você consegue fazer um contorno. Igual essa aqui, ó, você consegue fazer um contorno. Tipo bolha de sabão. O radiologista descreve como bolha de sabão, né? Tratamento. Quimioterapia, a forma generalizada, que às vezes o mieloma múltiplo acomete várias regiões do corpo, né? E na forma localizada, por definição, eles fazem radioterapia, por exemplo, está localizado só no número, radioterapia e ressecção cirúrgica. A forma localizada. Evidentemente, né, como todo tumor, tem a ver com o diagnóstico precoce, né? O tratamento ele vai depender muito do diagnóstico precoce, né? Você não tem como fazer um tratamento no osso todo comprometido, né? Um tratamento começar numa fase avançada do tumor. Normalmente, isso aí já termina em amputações, desarticulações, normalmente, né? E metástase óssea. As lesões metastáticas do osso são, né, lesões importantes, ó. Então, assim, se você considerar o tumor maligno mais frequente que tem, qual é a forma de tumor maligno mais frequente? É o tumor metastático. Câncer de mama, câncer de pulmão, né? É o tumor metastático. A via hematogênica vai ser sempre a via de disseminação principal. Então, o tumor chegou ao osso através da via hematogênica, tá? Por exemplo, aqui, ó, um tumor de mama fez uma lesão na metástase aqui, ó, no colo do fêmur, uma lesão metastática no colo do fêmur que provocou uma fratura, tá?
Locais mais comuns: vértebras, pelve, fêmur, costela, crânio, úmero. São a sede de metástase, normalmente, metástase óssea. Normalmente, vértebras, a bacia, tá? O fêmur, costela, o crânio e o úmero. Normalmente, tá bom? A chance maior é tumor de mama, né? Se você considerar todos os tumores primários, qual que tem mais chance de dar metástase para o osso? É o tumor de mama, tá bom? É o que tem mais chance de dar metástase para o osso, é o tumor de mama. Tá? Existe mieloma múltiplo, ó, rim, pulmão, próstata, tireoide, mas o de mama, às vezes é questão de concurso, né? É o preferencial quando a gente considera a metástase do osso, tá? O tratamento de metástase é sempre difícil, né? O ideal é a gente tratar um tumor primário, né? O ideal é a gente tratar um tumor primário numa fase inicial, evidentemente, certo? Então, o tratamento de metástase é sempre difícil. O estado geral do paciente tem que ser considerado. Normalmente, os pacientes já estão deprimidos com a metástase. Radioterapia alivia a dor, diminui a destruição óssea, é claro, né? Cirurgias, ó. Às vezes, por exemplo, o paciente tem uma metástase de coluna, né? Ele vai ter que fazer a cirurgia. Por quê? Porque senão ele vai fazer, ela vai invadir a medula e vai fazer lesão neurológica, ficar paraplégico, por exemplo, ou tetraplégico, né? Então tem que se fazer a intervenção cirúrgica, tá bom? Na coluna, principalmente. Por exemplo, ó, um paciente de 16 anos, masculino, dor e abalamento na região lateral do joelho direito há 3 meses. Sem trauma. Nega febre, mas está emagrecido de 10 quilos. Exame físico, ó, descorado, emagrecido. O joelho direito com aumento de volume, na região da fíbula proximal aqui, ó. Tá? O que aconteceu com esse paciente, ó? Ele tem o quê? Na verdade, esse paciente, ele teve aqui, ó, uma lesão, ó, o osteosarcoma, ó, no caso clínico, ó, o osteosarcoma na metástase proximal da fíbula. O osteosarcoma, ele acomete muito a região do joelho, ó. Isso aqui é a fíbula de lado, ó. A gente vê uma imagem aqui meio calcificada, ó, uma borda aqui, né, ó, um crescimento importante aqui na metástase proximal da fíbula, destruição, né, ó, aumento aqui, ó, invadindo partes móveis, aqui é a mesma coisa no AP, ó, área de blástica, produção de osso, área de lise aqui, ó, aumento de volume, destruição de partes móveis. Isso aqui é um osteosarcoma. Esse paciente aqui, ele tinha um aumento de volume no joelho, e o diagnóstico dele, ó, vai ser um osteosarcoma na metástase proximal da fíbula. Ele fez ressonância, ele fez TC de tórax e cintilografia do esqueleto, que é a indicação, né? Eles fazem cintilografia do esqueleto, um rastreamento, né? No caso aqui, esse círculo verde aqui indica esse nódulozinho pequeno aqui, ó, no meio do círculo verde, indica metástase para o pulmão. Ó, o sarcoma que fez uma metástase pulmonar. Aqui a ressonância, ó, tá? Na ressonância, né? Tá mostrando a região do joelho aqui, ó. Olha só.
Aqui tem um pedaço da fíbula aqui preto, aqui no meio, ó. Esse corte transversal. Olha só o tamanho, olha. Esse osteosarcoma, olha a invasão, ó. Esse branco aqui, ó. E aqui está o osso aqui no meio. Aqui é a fíbula, aqui é a tíbia. Isso aqui é a tíbia normal. E aqui é a fíbula com osteosarcoma. Ele fez uma biópsia incisional, uma pequena via de acesso, uma trefina aqui, ó, você pegou um pedacinho de osso para fazer o diagnóstico. Fez tratamento com quimioterapia. Tá? Lembrar, né, que o nosso osteosarcoma, ele responde à quimioterapia bem. Ele não responde à radioterapia, mas ele responde à quimioterapia. Após 3 meses, o nódulo que estava suspeito lá, ó, desapareceu na TC do tórax. Aquele nódulo que estava aqui, né, um pequeno nódulo, desapareceu na TC de tórax. Aí o que se fez? Ressecção daquela parte da fíbula, né? Aí o que aconteceu no raio-x? Você vê que só tem um pedaço distal da fíbula aqui, ó. A parte proximal da fíbula foi toda retirada, isso aqui, ó. Tirou tudo isso aqui, né? É claro que a quimioterapia, né? Essa quimioterapia, né? Ela ajuda muito também, né? Aqui o AP e o perfil, né? Da resecção da fíbula, tá bom? E aqui, ó, a incisão cirúrgica, ó. Tá sem a fíbula proximal. Ó, paciente com 18 meses de PO, sem sinais de recidiva local sistêmica, graças a Deus, né? Entenderam, gente? Então, vocês terem uma noção, né, das principais lesões malignas do osso, tá? E também o Júnior falou com vocês dos principais tumores benignos do osso, né? O encondroma, o osteocondroma, tá bom? Alguma pergunta, por favor? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não tenho, Por não. enquanto, não. Então tá, gente. Boa semana para vocês, boa sorte, bom estudo. Obrigada. Fiquem com Boa tarde. Deus. Obrigada, professor. Vocês também. Você pode colocar no AVA as aulas da P2, por favor? Oi? Você pode colocar no AVA, por favor, as aulas, a gravação das aulas da P2? Ah, tá. Tá. Obrigado. Vai deixar. Obrigada. Você pode voltar no slide de tratamento rapidinho? Posso. De qual que você quer? Esse aí mesmo. Dessa parte mesmo. Olha, ele fez uma biópsia para o diagnóstico, chamada biópsia. A biópsia ela pode ser excisional, quando você tira já o tumor. Ela pode ser a biópsia que incisional, você tira só um fragmento do tumor. Esse caso aqui foi incisional. Você quer qual? Esse aqui? De tratamento, que está escrito tratamento. Esse? Esse. Obrigada. Esse? Você quer que eu fale aqui? Não, já consegui aqui. Eu só queria saber se é alívio de dor, porque eu fico com muita dúvida em relação a qual analgésico selecionar. Porque eu sempre penso que osso, por ser difícil a ação, eu imagino que melhor seria um opioide. Mas eu fico nessa dúvida. Pode-se usar o opioide, né? Na verdade, essa parte de pós-operatório, né? Pré e pós-operatório, muito essa parte de medicação é muito direcionada pelo oncologista, entendeu? Oncologista clínico, né? Essa parte do alívio da dor. Tá bom? Tá bom, muito obrigada. Boa sorte aí para você.
Acabou. Pode vir.